E aí, pessoal, mais um vídeo da série Jogando Explicando. Estamos aí com 2658, enfrentando o adversário 2380 com a bandeira da Geórgia. Temos aí uma francesa. Vamos jogar cavalo C3. Você já sabe, deixa aquele like, se inscreva no canal se não estiver inscrito. Bispo B4, a variante Winauer. E5, jogou B6. Com a ideia de bispo A6, na ideia típica da francesa. A alternativa principal ali era C5. Vamos jogar aqui. Uma ideia interessante é bispo cheque. C6, bispo A4. É uma ideia de evitar a troca, né? Agora vamos jogar bispo D2. E a ideia é cavalo de C, E2. Na verdade, eu acho que eu invertia a coisa, que era primeiro o bispo D2 aqui. Porque tinha opção... Tinha algumas outras opções ali com bispo em A4. Aqui deu mais ou menos no mesmo. Vamos jogar cavalo de C2. A ideia pode ser resgatar o bispo por essa diagonal. C3 e bispo C2. Ele insiste aqui com a troca. Bom, também essa troca não é o fim do mundo para as brancas. Até porque se ele trocar em B3, A por B3 parece uma ideia boa. Outra possibilidade é trocar cavalo F3. Ele vai ganhar essa casa aqui para as peças. Vamos jogar cavalo F3, desenvolvendo. E se trocar aqui, tomar com peão A. Posição interessante na francesa. Ele manda o B5. Vamos jogar C3 agora para puxar para C2. Ele vai trocar, a gente toma de A, abrindo a coluna A. Ele vai buscar jogo na hora da dama, mandou A6. Talvez a ideia seja C5. B4 é uma possibilidade aí, né? Se eu jogar roque, aqui C5, eu também poderia trocar aqui. Bispo toma e colocar um cavalo aqui em D4. Parece uma boa possibilidade. Então, vamos rocar. A posição é boa, apesar dele ter trocado o bispo mal, né? A gente tem aquela vantagem de espaço, típica. Mas vamos ver se a gente consegue transformar isso em algum ataque ali na ala do rei. Então, vamos jogar aqui o B4 para parar o C5. Ele tem a possibilidade de A5 também, né? E a gente aqui poderia... Agora, ele mandou cavalo G6, manobrar esse cavalo aqui. Bom, tem a possibilidade de cavalo G3 e cavalo H5. E G3 e H4, né? Ideia típica contra um cavalo ali em G6. Vamos de G3 aqui. E bispo E7, H4 seria a ideia. H5 é uma ideia incômoda, ele evitou, mas agora enfraqueceu a casa G5. Acho que a gente pode agora trocar o bispo de casas pretas, ou ele evitando, né, com F6, enfraqueceu bastante a posição dele. Bom, tá legal, ele vai tomar de peão. Agora é o momento de pensar que dama D3 parece uma ideia. Uma ideia interessante. O dama C2, depois tirar o bispo. Vamos jogar dama C2, eu quero deixar essa casa desocupada para um cavalo ali, caso
e consiga chegar com o cavalo aqui, pode ser interessante. Ele defendeu de rei. Vamos voltar ao bispo. E agora cavalo F4. Com a ideia de trocar. Bom, estou ameaçando, claro, em G6. Possivelmente ele vai trocar. Vamos fazer o pré-move aqui. Ele vai tentar algum jogo aqui pela coluna G. Trocou, né? Cavalo F8. E agora, bom, torre de F1 parece uma jogada normal. A5, bom, ele está buscando abrir aqui a ala da dama, vamos trocar. E agora a gente precisa melhorar esse cavalo, né? Por hora ele trocar em A1 tá só entregando ali a coluna para mim. Se eu jogar cavalo D2, eu acredito que o cavalo G6 seja interessante para ele. Cavalo D2 para cavalo B3, né? Seria uma possibilidade. Cavalo G6, bispo D2. O cavalo vai estar aqui, né? Então não dá para colocar duas peças na mesma casa. Vamos jogar aqui bispo D2. Então uma ameaça de C4 pode ser chata. Apesar que o bispo não fica tão bem aí, talvez essa casa fosse melhor utilizada pelo cavalo. Mas assim, essa posição é interessante. O rei dele está um pouquinho aberto, a longo prazo a gente pode aproveitar. Agora ele mandou dama D7. Tá, se eu jogar torre A8, ele joga dama B7. Acho que é a ideia do nosso adversário. A gente pode tentar jogar um B3 para C4. Ele vai jogar cavalo G6, eu acredito. E agora C4, né? Por que não? Vamos jogar C4, que tentar abrir um pouquinho a ala da dama. Estamos um pouquinho atrás aí no relógio. Ele pode trocar tudo, se dama toma, dama D5. Eu acho que é o que ele vai fazer aí. Mas acho que a gente deve manter as damas. Para isso tem que defender o cavalo. A ideia agora é torre A7. Torre B8, ele quer jogar torre B3. Torre A7, torre B3, bispo C3. Interessante. Vamos lá, né? A gente vai ficar meio cravado aqui, mas ele vai ficar cravado lá também. Se não estiver pendurando nada, mandou C5. Agora a dama... Tá, se dama D2 cai o cavalo. Dama C2 é uma ideia. Aqui, se tomar, eu tomo a torre. Dama C4. Tá, cavalo D2, dama por C3. Ah, não, torre por C3, né? Confusão aqui. Torre por E7, cavalo toma, dama lá.
Cavalo D2 pode ser. Cavalo D2, dama toma. Dama por B3. Se torre por C3, agora a gente tem duas opções. Dama por G6 ou torre por E7 cheque. Aqui ele vai tomar de rei, dama por G6. Não pode tomar de cavalo, porque dama H7 cheque, eu tomo a dama. E essa posição aqui... fiquei perdido aqui, né? Acho que eu fiquei bem perdido aqui, não foi uma boa escolha. Rei H2, dama por D4. Ataca aqui, cavalo E4. Jogando bem aí nosso adversário. F5 agora deve acabar o jogo aqui. Não, F5 cheque ainda pega a torre, né? Torre E1. Aí cheque. O rei vai escapar ali, né? Isso aqui... esse aqui ele entregou a torre, né? Cheque. Bom. Ainda vão ter que jogar o final de damas. Que é chato, né? Pra mim. Mas... poderia ser pior. Cavalo F6, rei C6. Dama por C1. F por E4. Tá bem chato, né? Ainda. Mesmo com essa pendurada aí. Ok, vamos tentar esse. E agora um cheque aqui em H1. Ficar dando cheque, né? Bom, acabaram os cheques. Não foi muito profunda a minha ideia. Mas dama 8. Agora dama D4. Cheque. Dá um cheque aqui. Ele vai esconder. Tá, se eu tomar lá, ele toma em F2, né? Que é chato. Tá cheque. Ele vai descer com rei, dama 2. Estamos muito atrás do tempo aqui, né? Rei E1, cheque. Tomar aqui em F5. Ele tomar em F2, né? Pode jogar rei. Mandou. Agora vamos tomar esse. Tomar esse com cheque. Agora o final já não é tão claro aqui, hein? Já não é tão claro. Cheque. Por F2. Vamos disparar aqui o peão também. Agora vamos dar alguns cheques.
Tentar forçar o rei dele para ir atrás do peão, na frente do peão dele, né? Atrapalhando a coroação, mas não está fácil. Estamos aí com menos de 1 minuto. Agora ele parou. Ele vai chegar antes aqui, hein? Essa é uma situação que o peão passado dele é muito rápido. Acho que aqui a gente dançou. O peão passado dele está muito rápido. Vamos ver. Bom, colocou ali na frente do peão. Vamos avançar um passinho. Ainda está complicado. Esse cheque foi chato aqui, né? Vai pegar o meu peão. E agora... vai cair o meu tempo também, né? Provavelmente. Ele está se enrolando, mas eu estou sem tempo, né? Agora... Só um milagre aqui. Pode ficar dando cheque. Agora vai tomar o peão aqui, né? Não. Agora é capaz de ser perpétuo aqui, hein? Bem que o rei dele escapa. Não tenho nenhum cheque aqui. Lá. Nossa, empatou. Empatou por repetição aos 53 do segundo tempo. Ele voltou o rei. A posição repetiu 3 vezes aí com 0-4. 0-4. Impressionante. Vamos aqui para a revisão. Essa foi inesperadíssima. Perdemos aí um ratingzinho, mas salvando ali uma posição incrível. Aqui deve estar empatado já, mas se ele joga o rei para o outro lado, eu vou perdendo tempo aqui. Que coisa, hein? Inesperado as voltas que o xadrez dá, né? Dentro de uma partida, eu nunca ia imaginar que ia terminar assim. Deu 76,8 para as brancas, 80,6 para as pretas. Já dá para ver que foi uma partida mal jogada ali, parece um raio-x, um eletrocardiograma, né? O gráfico ali de avaliação. Acontece muito em final de damas, né? Isso aí. Empatado, perdido. Mas a posição das brancas parece que era boa depois da abertura. Ele jogou esse sistema com B6, né? C5 aqui é o lance principal e clássico, né? A3, toma, peão toma, cavalo E7, aqui tem muitas opções, dama G4, H4, A4, cavalo F3, etc. Porém, ele jogou B6, um outro sistema aqui, cheque em B5, C6, bispo A4. Ele aqui, ele não gosta, eu acho que nessa posição é melhor começar com bispo D2 para jogar isso. Se ele fizer o bispo A6, cavalo toma, dama G4, é um pouquinho incômodo para as pretas aí.
vai ter que jogar um lance como G6, ou bispo F8, ou rei F8. Normalmente ele faz um lance preparatório aqui antes de bispo A6 e tal. E aí a gente pode jogar o bispo B5 cheque depois. Esse aqui é possível, mas agora essa ideia não está funcionando tão bem aqui, porque ele pode tomar, tá? O que acontece é que aqui o meu bispo vai ter dificuldade de voltar para o jogo. Ficou meio preso aqui, por exemplo, depois de B5, bispo B3. Então, primeiro tem que defender aqui o cavalo para tomar de peça, né? Antes de dar esse cheque e voltar para A4, na verdade. O computador diz que pode voltar para D3 ou até jogar dama G4 ameaçando lá em G7. Uma posição normal. Mas aqui ele não aproveitou. O bispo toma, jogou bispo A6. Aí bispo D2, aí transpôs para a posição que eu queria, que era assim. E a ideia de cavalo de C2. E agora se bispo toma, bispo toma. Voltou para F8, um lance exótico, mas que é comum nessas posições. Ele não quer ficar com esse bispo preso. Mas poderia tomar aqui. Bispo toma e cavalo E7. Seria normal. Porém, voltou lá para F8, cavalo de C2, com a ideia de C3 e bispo C2. Ele insistiu na troca, e aqui eu deveria ter trocado, né? Não pode ser uma obsessão não trocar esse bispo aqui de casas brancas. Ele perde tempo, a gente tem vantagem de espaço. Outras coisas também são importantes aqui na posição. E aqui, por exemplo, o cavalo G3 parece uma boa jogada. Depois tirar o cavalo aqui, jogar com roque F4, seria uma ideia. O B3 querendo evitar a troca a todo custo, ele jogou bispo C4, que é lógico. Cavalo F3. B5, o computador não gosta. Prefere trocar direto aqui, porque agora fica... A coluna A aqui pode ficar chata para ele, né? Esse peão chegando em B4. A6, roque, cavalo E7, B4. Dá grande vantagem aqui para as brancas. G3 está legal. H4 típico. Ele preferiu, gostou do H5 dele como a melhor tentativa de defesa. Bispo G5. F6 está legal. Não toma. Dama C2. Rei F7. Dá vantagem das brancas, mas ele prefere aqui, mais ou menos não tem nada tão decisivo aqui. Cavalo F4 era uma ideia legal, eu cheguei a pensar nesse, né? Claro que ameaça a dama toma, mas eu não sabia o que fazer contra cavalo F8. Para onde vai o meu bispo? Nosso computador, ele é, como dizem por aí, né? Uma máquina. Simplesmente torre de A1, deixa o bispo aqui no A, se peão toma... Cavalo por E6, cavalo por E6, dama F5, cheque com um ataque decisivo. Vai ser linha de computador, né? Cavalo F4, talvez numa pensada dê para achar isso aí, mas esse era difícil. Voltei para E3, cavalo D7, cavalo F4. Ele ainda gosta das brancas, dá mais de um ponto, mas nada tão terrível. Cavalo F8 é um lance muito lógico aqui para trazer o cavalo para a defesa. Ele ainda prefere dama G8, trazer a dama aqui para jogar dama G4. Torre F1. Aqui ele gosta muito, essa ideia acho bastante lógico, cavalo E1 para cavalo D3. Melhorando esse cavalo de olho ali na casa C5. Jogou A5, BA5, torre A5. Bispo D2 realmente foi um lance ruim aqui. Dama D2 era melhor. De olho lá na torre. Tem que tomar cuidado com... O C4 não vai funcionar, né? Mas seria um lance lógico. Aí, por exemplo, dama 8, troca. E dama E3 aqui com vantagem, embora... as pretas estão se defendendo aí.
Aí torre toma 1, ele não considera tão necessário, dá a coluna ali, dama D7. E B3 foi realmente ruim. Essa ideia B3, C4 foi péssima. Eu só ajudei ele. Cavalo E1 para cavalo D3. Tem toda a pinta aqui. E a vantagem das brancas é boa aqui. Aqui um caso de avaliação errada da posição. A gente fez a ruptura errada. Que após C4 ele vai trocar tudo e ter esse dama D5. Bastante forte. Aqui já dá igualdade. E bastante confortável para as pretas. Torre B8, torre A7, torre B3, bispo C3, C5. E aí dama D2, dama C2 foi um erro. Aqui tinha que ser cavalo D2. Torre B8. E tem um perpétuo. Torre toma, cavalo toma, não rei toma, que toma em G6, né? Se rei E8, dama H8, se rei F8, dama H6 e perpétuo. Porém, dama C2 é um erro, agora já estou pior. Dama C4 foi fino. Eu tentei cavalo por D2, ele diz que tem que ser torre por E7, mas já está ruim. Torre por E7, aqui está perdido. Só que ele pendurou ali, né? Em seguida, cavalo E4 e F5 foi ruim, claro. Aqui ele ganha facilmente com torre C4. Atacando o cavalo. E se cheque, ele vai fugindo com o rei aqui, né? Cheque. Mesmo que eu tome em E6, o rei foge. Tá atacando o cavalo, tá caindo tudo aqui. As pretas venceriam. Esse aqui me deu uma nova vida, apesar de ir para um final de damas ainda pior. Esse cheque foi bom aqui. Ah, ele errou com o rei D7. Tinha que ser rei E8. Se eu der cheque, ele foge para lá. E se eu der cheque aqui, agora ele vem para cá. E toma de rei, né? Ele mantém a dama na poderosa casa D4. Após rei D7, esse cheque foi bom. A ideia era afastar a dama. E agora, não dama H1, mas dama C4. Está meio paralisada aqui. Provável empate, né? A dama não mexe por causa do peão de E6. Aí virou tiroteio de final de damas, com pouco tempo. Vai ter muitos erros aqui. Cheque, rei D5. Agora ele tá ganho de novo. Fiquei dando cheque. Rei D1, rei empata. Aqui rei F1 ganha com a ameaça de dama toma F2, quase que imparável. Imparável, né? Se dama F5, ele toma e troca as damas. Mas rei D1 empata não, mas eu tô vivo no jogo. Agora com dama toma, C4. E tomar com cheque aqui perde. Tinha que ser rei G1, defender esse peão. Mas é claro que a gente não vai tomar esse peão com cheque, com pouco tempo. Rei F2 empata. Esse foi ruim. O rei tem que voltar, tem que ficar em D2. E o peão dele é mais rápido. Agora eu tenho contra-jogo, mas aqui eu errei com esse cheque. Aqui tinha que avançar. Esse C2, dama C6. E aqui o empate está garantido. Se dama D1, por exemplo, com a ideia de dama H5 mate, né? Posso jogar... Aqui tem perpétuo, fico dando cheques de dama. E ele não tem troca de damas, né? Em muitos casos eu posso trocar a dama e coroar junto com ele. Então, aqui foi um erro. Aí ele fugiu bem do cheque. E aqui no meu esperneio, o inesperado aconteceu. Já estava sem esperanças aqui, sem tempo, perdido. Mas esse foi ruim, colocar na frente do peão, né? Ele tem que fugir para cá e achar alguma outra rota aí. Não vai ter perpétua aqui. Esse me deu um tempo aqui, agora estou mais perto da promoção. Toma. Rei F2 perde. Aqui está empatado agora com dama F1.
Rei D2, cheque. Rei D3, cheque. Está empatado, não consegue desgrudar do peão. Tem os cheques aqui, aqui. E ele não esconde. Rei F2, então, foi um erro. Aí, aqui eu fiquei esperneando. Ele me deu um monte de cheque. E aqui ele voltou a errar. E a posição volta a empatar. Aqui ele tinha que... Dama por G3, por exemplo, simples e bom. Não tenho nenhum cheque. Depois ele vai trabalhar aí para tirar o rei daqui. Vai dar algum trabalho, mas isso ganha. Meu rei está mal colocado. Agora aqui, esse empata. E aqui eu joguei os cheques nas casas certas. Para fugir do perpétuo. E de repente aqui bastava ele para a coluna A. Eu ia perder no tempo, né? Tô com 0,4. Ele joga rei C1 e o chess.com decreta empate por conta da tripla repetição, a terceira repetição, né? Então, salvo aí pelo gongo. Então, foi isso, pessoal. Mais um vídeo aí da série Jogando Explicando com um final inesperado e emocionante. Valeu, deixa aquele like, se inscreva no canal e até a próxima.